Oi, Paulo. Tudo Oi, bem? Nádia. Tudo e com você? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer, prazer. Super, as pessoas estão doidas. Eu só recebi mensagem, nossa, eu estou enlouquecendo nessa quarentena. Preciso saber como curar da minha mente. Então, acho que você é a live mais esperada dessa semana. Ai, que honra, obrigada. Para para começar, e até porque eu acho que é bem atual, porque Uhum. é um período que pessoas estão perdendo emprego, que pessoas vão ter que se reinventar, e você é uma pessoa que se reinventou. Você é formada em sustentabilidade, você chegou a trabalhar numa multinacional na parte de auditoria ambiental. Então, eu queria entender o que aconteceu na mente da Paula, qual foi o gatilho que você falou um dia chega ou foi algo progressivo? Vou começar a explicar. Se a internet cair, por favor, também comentem, se me fala, Nádia, porque às vezes eu fico na dúvida, agora deu uma travadinha no seu, não sei se foi no meu. Faz parte da delícia do live. Faz exato, na live é igual, a gente sente um pouco do programa ao vivo, né? Ainda mais que agora, como disseram numa brincadeira, a gente abre a geladeira e encontra uma live, tem um monte de live. Mas essa vai ser especial. Vai ser Ah, especial. com certeza, eu tô super feliz de estar aqui. Para quem não sabe, eu tenho uma página, o Mídia Amor, que é essa com quem eu tô conectada, eu sou a Paula. Eu criei essa página em 2017 com uma amiga minha como um hobby, Nádia. Então, surgiu numa espécie, putz, tem tanta notícia ruim. Olha que na época a gente nem imaginava o que viria pela frente, né? Quando a gente pensa em 2017, 2018, poxa, foram anos bem mais tranquilos. E aí, vivendo toda essa expectativa das notícias ruins, essa ansiedade, a gente decidiu dar luz para o que as pessoas fazem de bom. Porque a gente começou a refletir, poxa, no nosso meio tem tanta gente que se dedica aos outros, que faz tanta coisa maravilhosa, que vive histórias de gentileza. A gente mesmo toda hora recebe pequenas gentilezas. Isso é tão incrível. Por que não dar luz a isso tudo? E aí o Mídia Amor surgiu como um hobby e ele foi ganhando uma força assim fenomenal, um crescimento orgânico mesmo, porque as pessoas começaram a se identificar com as histórias do Mídia Amor, começaram a sentir, como elas falam, coração quentinho, começaram a ter um tempo no dia delas para sentir um alívio na alma. Todas aquelas Uhum. notícias pesadas, todo o estresse, todo aquele excesso de informação que a gente recebe, e não necessariamente só notícias pesadas, mas até o próprio excesso de ego nas redes sociais e tal. E Então, agora as redes sociais é, estão mais presentes que nunca, né? Então você vai dar dica de muito. É, sobrevivência nessa overdose aí de redes sociais, né? exato. A Luísa falando que todo dia tira um tempo. Eu recebo, obrigada, Luísa. Todo dia eu recebo muitas dessas mensagens de pessoas que tentam achar um minutinho de respiro para diminuir a ansiedade delas, para diminuir essa, esse mal-estar que parece que o ser humano é tão egoísta. E aí quando a gente acredita nisso, que o ser humano é egoísta, a gente toma uma postura defensiva. A gente assume essa postura de menos interação com os outros. E a gente se dá menos, sabe? A gente não vive um altruísmo verdadeiro. Então, aos poucos, eu fui entendendo a importância do Mídia Amor, e entendendo que eu não só queria dar inspiração para as pessoas mudarem o dia delas, mas eu queria fazer algo além. Eu queria realmente promover agentes de transformação. E aí, respondendo a sua pergunta, eu vivi essa especialização em inteligência emocional e comunicação para conseguir ter Você até ferramentas, estudou né? em Berkeley, né? Inteligência É, emocional. eu fiz esse curso de inteligência emocional em Berkeley, fiz também comunicação não violenta, tudo começou com comunicação não violenta, eu amo estudar empatia. E aí eu comecei a mergulhar nessa área que é diferente da minha. Eu sou bióloga de formação, mas eu comecei a ver que mesmo dentro da minha formação de bióloga, eu conseguia enxergar a importância da empatia na evolução, porque a gente só está aqui porque a gente colabora, porque a gente contribui, porque a gente consegue enxergar as necessidades um do outro e a gente consegue agir em comunidade. Uhum. Então, o isolamento que a gente está vivendo mostra como é difícil a gente viver sós, mesmo tendo essa possibilidade da gente se conectar por aqui, mas como machuca, né? Como dá até uma ânsia,
mal-estar de não poder ter contato, porque nós somos seres sociais, né? O ser humano é um bicho social. E percebendo isso, eu comecei também a me munir de ferramentas para formar as pessoas cada vez mais para que elas pudessem também serem esses agentes de transformação. E aí eu comecei a dar cursos, a mergulhar nesse universo. E aí eu entendi que o meu lado, lá eu trabalhava numa montadora, meu lado como bióloga na área ambiental já tinha chegado ao fim, porque eu estava tentando conciliar 2 trabalhos e ficando meio louca, ficando ansiosa também. E comecei a ver que o impacto que eu gerava era muito maior no Mídia Amor do que o que eu gerava no meu outro trabalho. E aí a gente fica meio viciado por impacto, por fazer a diferença. E comecei, mergulhei de cabeça, tomei coragem, faz pouco tempo, desde janeiro. E tenho aí enfrentado essa jornada que está sendo maravilhosa, apesar desses contratempos aí que está todo mundo passando, né? Então, eu acho que é bom a gente já entrar no tema do que a gente está vivendo. Eu acho que está mais pertinente que nunca essa jornada de resiliência, de autoconhecimento. Eu tenho uma pergunta muito prática. Você acha que tem uma rotina que a gente tem que adoptar para ter uma mente positiva? Tem pequenas coisas que a gente pode colocar durante nosso dia para fugir um pouco de pensamentos negativos? Como que a gente tem que fazer nesses momentos de confinamento para guardar a mente positiva? Eu tenho certeza que a rotina define quem a gente é. São os nossos hábitos que definem os nossos pensamentos, né? Tem muita coisa que a gente não controla, Nádia. A gente vai ficar doido se a gente tentar controlar as coisas que acontecem, que fogem do nosso controle. Por exemplo, o cuidado que os outros têm em não se contaminar, no cuidado que os outros têm. A gente pode disseminar a informação, mas a gente não tem controle sobre a escolha dos outros. A gente não tem controle sobre o alastramento do vírus. Então, tem muitas coisas que, se a gente tentar controlar, a gente vai ficar ansioso e não vai conseguir. Agora, o que está no nosso controle? Os nossos pensamentos, as nossas emoções. Não é fácil controlá-los, mas a nossa rotina interfere muito na qualidade disso. Então, desde que a gente começa, como é que você começa o seu dia? Se você começa o seu dia já se entupindo de informação, conectado no celular, sem se programar direito, já vendo notícia ruim, dificilmente você vai ter uma qualidade de pensamentos e de emoções que vão te conectar a sensações agradáveis e vão te fazer ser uma pessoa mais empática. Muito provavelmente você vai consumir tanto conteúdo pesado que você vai se sentir mal com aquilo e você vai ficar ou depressivo, sem energia para fornecer para nada, ou até ansioso, porque você vai, ai meu Deus, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso. E você vai gerar, ao invés dessa energia ser focada para coisas úteis, nem que seja um pouquinho ali que você faz no seu dia a dia, sabe? O pouquinho da mensagem que você manda para alguém se preocupando com essa pessoa, o teu cuidado com as suas coisas em casa, tua organização, gastar energia com essas coisas ao invés de ficar se preocupando, ansioso, sem dormir. Então, sem dúvida, do momento que você acorda até o momento que você dorme, você é responsável pela tua rotina, pelos teus hábitos, mesmo no trabalho. Então, quanto mais você acha que a gente tem que adotar, melhor. Desculpa te cortar. Você acha que a gente tem que adotar a mesma rotina que a gente tinha antes do coronavírus? Para quem tá, acho que ninguém consegue adotar a mesma rotina, né? Mesmo para quem não está fazendo distanciamento social, para quem não tem essa possibilidade, normalmente são profissões que estão aí na linha de frente, estão trabalhando muito mais, então também tiveram que adaptar suas rotinas. Não é possível. E, na verdade, eu acho que o que tem se falado muito é uma reflexão na nossa mudança do viver, que esse momento de isolamento social está trazendo. Ele está trazendo que, poxa, os céus estão mais limpos, tem os seus contratempos, mas também a natureza está podendo respirar de novo, né? Então, o que a gente estava fazendo com o mundo? O que a gente estava fazendo com nós mesmos? Agora, a gente consegue mais do que nunca valorizar a importância de um abraço, de um convívio, de um contato. Então, por mais que, assim, no isolamento, acho que sim, a gente pode adaptar uma nova rotina, principalmente não é para ninguém ficar isolado de notícias, mas para consumir isso com moderação e tentar consumir coisas boas também. Não se entupir só de conteúdos que também não são relevantes, mas consumir conteúdos que te agradam.
gastar um tempo para se conectar com as pessoas via internet mesmo, aproveitar que a gente tem essa tecnologia e usar ao nosso favor. Então, tentar se conectar mesmo no distanciamento. Fazer essas pequenas mudanças é essencial, mas quando a gente passar dessa fase, levar esses aprendizados, né? Eu acho que é a maior lição, assim. O que a gente pode levar disso? A gente está valorizando as relações mais do que nunca. Será que vai passar um tempo e a nossa memória vai esquecer e a gente vai voltar à loucura de antes? Será que a gente vai conseguir tirar o melhor disso e valorizar o abraço, o estar presente, o olho no olho, sem a distração do celular? Agora a gente está o tempo todo com o celular, né? E quando a gente puder não estar, a gente vai estar ali presente, né? Então... Tem uma pergunta aqui para tentar atender. Eu mando um oi aí para a Dani. Ela está perguntando como a gente faz para praticar a comunicação não violenta em situação de confinamento. Olha, é uma pergunta muito boa e essencial. Eu sou apaixonada por comunicação não violenta, acho que isso tinha que ser ensinado nas escolas. E agora, a Dani que fez essa pergunta, né? Agora, Dani, não tem sido fácil conversar, né? Porque tem tantas opiniões divergentes, ainda mais... A gente começa a ir por política, que já era um assunto polêmico e agora está voltando a ser com cada vez mais força. As pessoas que defendem o isolamento, as pessoas que não defendem. Como a gente pode tentar fazer uma comunicação não violenta? Famílias que agora estão convivendo juntas, antes não passavam tanto tempo, e ou estão se conhecendo de novo ou estão vivendo num pé de guerra. Então, a comunicação não violenta é um conceito complexo para explicar na live, mas Dani, se você tiver... Eu acho que é bom talvez dar uma base para quem não... Uma base. Para quem não tem noção. Quando eu falo esse nome comunicação não violenta, parece, nossa, mas eu não grito, eu não sou uma pessoa que tem grandes brigas, eu não preciso. Na verdade, a gente aprende a ser violento desde pequeno. No momento que a gente interrompe as outras pessoas, no momento que a gente interrompe uma história e não quer ouvir, não está presente, não é empático, a gente conta um exemplo nosso, a gente dá um conselho sem a pessoa ter pedido. Tem muitas formas de violência. Para quem quiser saber mais, acompanha aí, depois eu vou passar o projeto, a gente tem passado várias ferramentas disso, porque é legal você conseguir se munir, Dani, ler conteúdos disso, sobre como fazer, mas o principal é saber que por trás de toda comunicação violenta existe uma necessidade não atendida. Então, você que está falando comigo, Nádia, você é um mundo de sentimentos e necessidades, e eu também. E seres humanos, a gente normalmente tem as mesmas necessidades. Todo mundo quer paz, todo mundo quer conexão, todo mundo quer tranquilidade. Só que a gente tem estratégias diferentes para atender essas necessidades. Então, nessas estratégias diferentes é que acontecem os conflitos de comunicação. Quando eu defendo os meus sentimentos e minhas necessidades e não olho para os seus, eu não olho para o que você precisa, para o que você sente. Então, quando a gente está mais aberto para realmente ouvir o que você está escutando e ajudar a traduzir quais são os sentimentos da Nádia por trás da fala dela. O que será que ela está precisando? Ela está, por exemplo, vamos supor, eu sou contra o isolamento e você é a favor. É difícil a gente conseguir chegar num acordo, mas se de repente, na hora que a gente for conversar, eu te falar, poxa, mas eu me preocupo com a questão econômica, e você falar, nossa, eu também me preocupo com a questão econômica, mas como é que a economia vai funcionar se as pessoas ficarem doentes? Quando a gente começa a entender mais, poxa, o que a gente quer? Na verdade, a gente quer coisas parecidas. Nós queremos segurança, nós queremos saúde. Nós também queremos segurança financeira. Como é que a gente pode chegar em acordos e conversas que realmente são construtivas? Quando a gente tira essa máscara do ego, da defesa, de que a minha opinião importa, e enxerga a pessoa. Então, acho que o maior conselho que eu posso dar nesse curto tempo é: toda pessoa importa e as pessoas querem se sentir mais importantes do que o assunto. Quando você coloca o assunto acima da pessoa, a conexão quebra. Se você mostra para a pessoa que você valoriza o que ela pensa, você valoriza o que ela sente, automaticamente aquela conexão vai se formar e ela vai te escutar melhor também. Vocês vão conseguir fazer mais conexão. Acho que para qualquer conversa é o grande segredo. Alinha a tua intenção. Qual a tua intenção na hora de entrar? É discutir? É se conectar? Acho que isso já ajuda a dar um norte. Ótimo, bela dica. Uma pergunta de como a gente faz para lidar com medo e com incerteza, né? Porque a gente está numa situação inédita.
e a gente não sabe quando vai acabar, como. Então, você tem umas dicas de como a gente pode fazer para viver com esse medo, com essa incerteza, talvez aceitar ele, escrever, enfim, como que a gente pode conviver com esse sentimento? Boa. O medo é uma coisa que quando a gente não lida direito com ele, ele parece que aumenta. Sabe quando você vê uma sombra e você fica com medo de ser um bicho, porque você não quer iluminar direito e você fica imaginando mil coisas na sua cabeça do que aquilo poderia ser. E aquilo te dá um medo muito maior do que realmente é. E aí quando você ilumina aquilo, que você vê, nossa, era só a sombra num galho de uma árvore e eu estava achando que era uma cobra que ia me atacar. Quando você ilumina esse medo, você sabe com o que você está lidando. E a melhor coisa agora, nesse momento, é lidar. É o que você tem medo. Do que exatamente? E voltando naquilo que eu falei no começo da live, o que você pode controlar? Você pode controlar o alastramento do vírus? Você pode controlar as decisões do governo? Tem coisas que fogem. Então, a gente pode opinar, a gente pode tentar se informar e se munir disso. Mas se a gente ficar louco e ansioso e com medo dessas coisas, a gente vai usar essa energia, vai gastar à toa, ao invés de usar para coisas realmente relevantes, para coisas que poderiam ser mais construtivas. Então, o que eu sugiro lide com medo, sim, escreva, mas muda o foco. Comece um novo projeto. Se dedique às outras pessoas, viva dia após dia. E até para inspirar as pessoas, além da minha plataforma do Mídia Amor, eu criei o Jornada Mídia Amor. Eu vou escrever aqui depois na próxima pergunta para quem quiser seguir. Que são 45 desafios diários que a gente lança lá, com um monte de conteúdo legal, TED, livro, filme, para as pessoas terem com que se ocupar, terem com que escrever, entenderem também, fazer essa jornada para entender seus sentimentos, para se conectarem com as pessoas. A gente brinca que são 45 dias de conexão, mesmo no isolamento. Então, a gente arranjou uma forma da gente se conectar e da gente conseguir também tornar uma ocupação um pouco mais relevante nesse período que a gente não sabe quanto que vai durar, né? Tem uma coisa muito legal bom, tem várias, né, no seu Instagram, mas tem uma que é de práticas. Eu queria muito, não sei se você tem essas práticas de cor, mas tem tipo 5 práticas que vocês estão recomendando de ter no dia a dia. Enfim, eu acho talvez 1 ou 2 que a gente possa praticar. Você menciona, por exemplo, autocuidado, cumprimentar pessoas, se valorizar para poder amar mais o outro, falar dessas suas qualidades. Eu acho que são pequenas coisas que eu acho muito fácil de aplicar, que talvez as pessoas podem pegar para nesse momento, né? Sim. Eu coloquei aí o @Jornada Mídia Amor. Lá a gente coloca alguns desafios. São fases que a gente está passando. A gente passou pela primeira fase, mas todo mundo pode começar, enfim, do dia 1 e fazer no seu próprio ritmo. O material está todo lá, a gente faz IGTV explicando. A primeira fase foi de inteligência emocional, Nádia. Então, foi um mergulho para a gente entender um pouco mais as nossas emoções, para a gente lidar melhor com elas, porque a gente só consegue fazer a gestão das emoções se a gente entende. Então, os primeiros desafios que foram fáceis, a gente fala que todo mundo pode fazer todos os dias, que é um check-in, eu brinco, check-in e check-out das emoções. Começar o dia, identificar, nomear a emoção, mas não vale falar eu estou bem, eu estou mal. Qual emoção você está sentindo? Se você está mal, você sente o quê? É tristeza, é chateação, é frustração. O que você quer dizer com mal? E a mesma coisa com bem. E você identificar os picos, o que te gera isso, esses picos, para você também mapear seus pensamentos por trás, quais são as crenças por detrás disso. Então, ficar atento, ficar consciente disso no seu dia a dia, para identificar essas emoções. E agora a gente está na fase do autocuidado. E a gente tem passado várias dicas. A dica de hoje foi para achar as fontes de energia. Acho que é uma dica bem legal para quem está assistindo a live também. Quais são as tuas fontes de energia, além das fontes de energia que o corpo precisa? O corpo precisa de alimento e de sono, né? As necessidades fisiológicas para a gente se manter. Só que a gente tem as energias para a gente se carregar emocionalmente, espiritualmente. Então, o que você precisa para isso? São energias que te elevam na qualidade do amor e da felicidade. Então, para você ter mais amor, quais são suas fontes de energia? Você precisa falar com alguém,
você precisa meditar, você precisa fazer uma oração, você precisa ler um livro. Cada um tem sua fonte de energia específica. Identifica e tenha certeza que isso agora, mais do que nunca, vai estar incluído na sua rotina, sabe? Que você todos os dias vai dedicar um tempinho para fazer isso, ou para falar com alguém querido, ou para passar um tempo sozinho lendo um livro gostoso, ou para fazer um tempo ali de meditação, de oração. Enfim, se recarregar para conseguir ter o que fornecer para os outros. Acho que é uma essência do autocuidado. Nossa, muito legal. Depois, o bom é que nas lives do Blend a gente tem um super parceiro da VLC Filmes, então a gente acaba repostando depois e fica no IGTV para a gente poder anotar direitinho. Eu tinha também uma pergunta sobre como a gente faz quando a gente percebe que alguém no seu entorno não está bem. Eu estou pensando também em crianças, porque para os pais acaba sendo difícil a gente explicar esse momento. Puxa, quando você vai voltar da escola? Não sei. E aí, às vezes, a criança tem uma crise de agressividade ou com o irmão. Então, eu acho que tem a gestão nossa, mas tem também a gestão das crianças. Então, não sei se você tem uma dica também sobre essa parte para as mães mães e pais que estão assistindo. A comunicação não violenta, ela ajuda muito. O principal é a gente não esconder o que está acontecendo, é fingir que nada está acontecendo. A criança, ela é muito mais perceptiva do que a gente imagina. Então, conversar o que a criança está sentindo, deixar ela falar. O que você está sentindo agora, sabe? E tem pequenos cuidados do se abaixar na altura dos olhos, conversar com a criança ali para ela entender que você é um porto seguro para ela poder se abrir naquele momento e perguntar como é que você está se sentindo. E não tem problema falar da situação, óbvio, né? De forma para criança. Então, por isso também a importância de proteja as crianças das notícias. Hoje mesmo eu estava vendo noticiário e eles estavam abrindo um monte de cova. Poxa, para mim foi impactante, sabe? Imagina para uma criança e ela vai fazer pergunta, não precisa estar exposta a isso agora. Então, além de você desenvolver uma rotina para você gastar a energia daquela criança, é você, de tempos em tempos, perguntar como é que você está se sentindo? Por que você está assim? Conta. Você está precisando de alguma coisa agora? É o básico, é ajudar a criança a traduzir os sentimentos e a necessidade dela para acalmá-la, para ela conseguir também entender o que está acontecendo. Você explicar de uma forma tranquila, olha, é verdade, tem, mas a mamãe, o papai vai te proteger agora. A gente está aqui te protegendo. Não precisa ficar com medo. Se você ficar com medo, não tem problema, pode falar. Porque também tem esse negócio de não ficar com medo, não ficar com medo. O medo é um sentimento natural. Não é um sentimento ruim. O ruim é quando ele passa do limite e vira um pânico, ou quando a gente gasta essa energia só sentindo medo e deixando de sentir outras coisas. Então, falar com a criança, conversar sobre o momento, ser transparente e na linguagem dela, claro. A gente até postou no Mídia Amor um experimento bem legal que uma professora fez com as crianças, que ela colocou uma vasilha de água mostrando, simulando que pimenta era um vírus. E aí ela colocou nessa vasilha. E aí uma criança colocou o dedo normal nessa vasilha e quando ela tirou, como se fosse o vírus, ficou no dedo dela. E aí depois ela passou água com sabão no dedo da criança e a criança voltou a colocar. E aí, por física, né, aquela pimenta se repeliu. E aí ela viu, olha só, então se eu lavo minha mão com sabão, o vírus vai ficar longe de mim. Fazer esses pequenos experimentos, assim, não precisa ignorar o que está acontecendo, mas tratar com mais leveza na linguagem da criança. E graças a Deus a internet tem ótimas dicas para isso. Sim, não, e às vezes a gente está até com a situação inversa, que a criança fala, espero que nunca vai acabar esse coronavírus. Acaba sendo também o extremo, né? De ficar em casa e gostar de não ir para a escola. Porque tem criança que nunca convive com os pais e nesse momento está convivendo mais do que nunca. Também tem isso. Tem uma parte, e você, eu acho que é legal você falar Você tem um trabalho de workshop muito interessante, e um desses workshops é sobre ansiedade digital, como lidar com haters, né? Com essa parte. E hoje as pessoas estão trabalhando call depois de call, e aí para o call já está no Instagram. Então, você acha que tem que ter tipo um tempo
Não, o Instagram vai ser só 15 minutos por dia nesse horário. É, não sei, você tem meio que regras a seguir ou não? Como que a gente lida com essa super saturação digital? A saturação digital é um tema complexo, inclusive para mim, porque eu preciso ficar muito tempo nas redes sociais, inclusive para alimentar as pessoas de coisas boas, e isso acaba me deixando ansiosa. Então, não é um conflito fácil de resolver, eu mesma passo por ele. E eu não gosto de ditar regras. Acho que cada um sabe onde estão, quais são suas forças e fraquezas. Então, se o Instagram para alguém é uma fraqueza, te gera muita ansiedade, tá te roubando 4 horas, 3 horas, 2 horas do seu dia, e hoje o Instagram mesmo tem essa ferramenta para mostrar. Então, essa pessoa tem que saber se ela precisa se policiar. E hoje tem aplicativos que limitam o tempo. Tem gente que até exclui o Instagram do celular para nem ficar exposto a conteúdos. Mas pode começar assim com doses homeopáticas. O que eu sugiro isso para todo mundo é: escolha quem você segue. A gente fica com esse excesso de informações e mais do que nunca, faz uma limpa, siga alguns perfis que realmente te acrescentem, te façam sentir coisas boas, que você goste, que te inspire. Exclui tudo aquilo que te gera ansiedade, que está te roubando tempo. Acho que nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, Nádia. E a única coisa que a gente tem certeza que a gente tem é o tempo aqui. A gente não sabe quanto, mas o agora nós temos. Então, o que a gente está entregando do agora? Sabe, se eu estou entregando aí meu ócio, perdendo tempo, horas e horas no Instagram, horas e horas em qualquer outra rede social, será que isso está sendo produtivo? A vida passa rápido demais, né? E a gente não teve nenhuma geração ainda muito velha que passou a juventude na internet. Então, isso é tudo muito novo, essa relação da internet. A gente só vai saber o impacto disso mesmo daqui a 1 década, 2 décadas. A gente vai ver os estragos que a gente está fazendo. Mas é só olhar para o lado e a gente já vê, né? 90% das pessoas aqui no Brasil tem algum sintoma de ansiedade. Desses 90, 47% também apresentam algum sintoma de depressão. Então, são dados muito alarmantes. E a gente vê que o nosso cotidiano, a nossa rotina tem algum problema sério. Não é possível que está normal e a gente tem esses índices enormes de ansiedade e de depressão. Então, a gente tem que repensar mesmo o nosso estilo de vida, e as redes sociais se incluem nessa. E aí, repensar toda a rotina, sabe? O que você faz de novo, desde que você acorda até a hora de dormir. Uma pergunta sobre a reinvenção, porque eu acho que, como você falou, para ver um pouco as coisas do lado positivo, é um momento para repensar se o que a gente está fazendo na vida tem impacto, está alinhado com o seu propósito. Então, eu queria saber se você tem técnicas, talvez, para as pessoas poderem achar um pouco o seu Dharma, para achar para que elas estão feitas nessa vida. Às vezes está no modo automático, sabe, no mundo empresarial, e não é algo que está alinhado com seus valores. Então, de que maneira a gente poderia, talvez, ajudar essas pessoas a encontrar o caminho delas? A busca pelo propósito, que é um tema tão falado, é uma busca bastante desafiadora. Eu já fiz um processo de coaching e nele eu descobri um pouco de qual seria o meu gancho, do que alimentava a minha alma. Mas acho que na nossa história de vida, a gente já tem vários sinais. Cada um tem a sua causa, sabe, Nádia? Às vezes isso não está tão claro. Mas tem pessoas que vivem muito pela causa animal, tem pessoas que se comovem muito pela causa dos velhinhos, pela causa das crianças. Cada um tem sua causa, né? A minha causa virou muito a conexão humana, e eu tenho descoberto como conseguir melhorar isso através da comunicação, através de ferramentas de empatia. Então, foi um caminho, e eu acredito sinceramente de que esse caminho não é fixo. A minha causa já foi fazer algo e atuar no meio ambiente. E eu fiz biologia e trabalhei anos nisso. E não é que de repente mudou e as coisas... Ela se transformou e um caminho leva ao outro. Então, acredite nos sinais que você recebe, naquilo que faz seu coração bater mais forte. E não precisa... Faz pequenos testes, sabe? Não precisa mudar de vida de repente. Se você está insatisfeito no trabalho e fala, gente, eu não sei o que eu faço com isso.
será que eu mudo de vida e tento alguma coisa? Vou viajar, vou tirar um ano sabático depois que esse período passar, né? Agora ninguém está tirando só sabático em casa. Calma, calma, faça pequenos testes na sua vida, sabe? Reveja o que faz seu coração bater mais forte. De repente você tem um hobby que você pode tentar ampliar. De repente você tem uma vontade de dar aula, de trabalhar com criança, faz um teste, faz um trabalho voluntário com isso, vê se você realmente gosta. Eu falo que o Mídia Amor, ele foi se desenhando para mim. Ele começou como um hobby, onde eu colocava ali algumas histórias, compartilhava com amigos. E de repente ele foi ganhando força. Eu fui estudando coisas que eu gostava e que eu nem sabia que eu gostava tanto. Então as coisas vão se desenhando. E eu sempre falo, quando você se coloca disponível, coisas incríveis acontecem. Se coloca disponível e aberto para ajudar, para amar o próximo, que a vida vai te encontrar, sabe? Acredito muito que Deus vai mostrar um caminho ali muito certo, porque foi assim comigo. Nada foi muito planejado. Nada foi, eu vou criar uma ferramenta para conectar pessoas. Foi se desenhando, eu fui permitindo estar ali disponível, alinhando a minha intenção com o meu coração. Acho que isso é o mais importante. Uhum, muito legal. Eu acho que também para as pessoas que talvez estão se perguntando, poxa, será que eu teria que meditar? Eu acho que a parte de visualização é sempre algo interessante, né? De visualizar como que a gente quer que as coisas aconteçam. Um oi para a André aí que está aparecendo, que nos conectou. Para terminar, você teria uma mensagem, talvez algo para as pessoas refletirem nesse momento de estar em casa, como inspiração, eu acho que para se reinventar, repensar e ter mais amor e mini gentilezas, como você fala. Exato. Acho que o que esse momento está fazendo a gente refletir muito é que a vida pelo ego, pela busca da felicidade só de cada um, ela não tem funcionado muito, né? As pessoas buscam tanto conselhos em livros de autoajuda, passam anos fazendo terapia e tudo isso é ótimo. Se conhecer é muito bom, sim. Mas para qual propósito? Se conhecer para exacerbar o ego, para elevar isso e para ficar mais na defensiva, para construir uma vida muito focado para si, a história tem mostrado que esse não é o caminho. É só a gente olhar os índices de depressão e de ansiedade que a gente vê que as pessoas de fato não estão felizes. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Eu realmente acredito que a resposta está nas conexões. Agora que a gente não consegue se conectar tanto e a gente sente tanta falta disso, que a gente faça bom uso das redes sociais, que a gente aproveite esse período para repensar no que realmente importa, nas nossas rotinas. E todo mundo aí está convidado a seguir o Jornada Mídia Amor para se conectar diariamente e ocupar um pouquinho mais o tempo. E quando isso tudo acabar, esteja presente, valorize, ouça, tenha um tempo para o celular, sim, mas tenha um tempo para olhar no olho, tenha um tempo, dedique-se diariamente com a sua rede de apoio, sabe, a ouvir, a perguntar se está tudo bem. Pequenas coisas que fazem diferença. Eu falo que a mudança nos microcosmos de cada um vai fazendo o efeito borboleta e juntos a gente vai transformando o mundo. Então, eu não transformo o mundo sozinha, você também não, a gente transforma juntos. Então, acho que esse é o maior recado, a gente lembrar de sempre se conectar e conseguir transformar tudo junto. Ótimo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que vale dizer, além do Instagram, que você também dá workshop em empresas. Eu vi que você estava no Google Startup, que eu acho que também para o empreendedor, né? Eu acho que são temas super interessantes. E eu acho que é isso, praticar mini gentilezas, empatia, inteligência emocional. Oi para a Mari, aqui que chegou. Eu acho que é uma super oportunidade para olhar dentro de si e você nos deu dicas maravilhosas. Terá replay desse live para quem já está com saudade. E merci beaucoup, obrigada, viu, querida, pelo seu Obrigada tempo. a você e convido também todos a ficarem conectados no Mídia Amor. É uma honra participar desse projeto. Obrigada também pelo seu trabalho, por você conectar pessoas e projetos. Acho que todo mundo tem esse trabalho de juntar os pontinhos e a gente formar uma grande rede.
Então, muito obrigada. Obrigada para todo mundo também que participou aí. O André também, a Ramila, a Luísa, que falou que foi de Deus para essa live. Nos acompanhe lá na jornada também, que a gente vai caminhando juntas e vai passando por esse momento de uma forma um pouquinho mais tranquila, né? A gente vai se amenizando juntos. Isso aí, pensamento positivo. Merci. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.